Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a nossa quarta aula do curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo, oferecido por mim, professor Joás Mello, como pré-requisito do meu doutorado em letras pela FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando esse tema aqui, o mero cristianismo de C.S. Lewis. Vamos estar aprofundando as questões que geraram esse livro e vamos examiná-lo profundamente. Ele é um livro que se divide em 4 livros, então vamos examinar livros por livro, tópico por tópico, para a gente ver o que Lewis queria dizer, afinal de contas, com ele. Mero cristianismo, já coloco aí para vocês que a tradução em português, cristianismo puro e simples, é uma versão da obviamente do original em inglês, The Mere Christianity ou Mere Christianity. Se você pensar bem comigo, cristianismo puro e simples dá um impacto muito mais forte do que mero cristianismo, né? Tipo, não, isso aqui é só mero cristianismo. No Brasil, mero tem um significado não de puro, de simplicidade, mas de mero, de que é pouco mais que nada. Então, a Thomas Nelson traduziu muito bem esse título aqui. Para a gente analisar esse livro direitinho, é interessante a gente perceber que C.S. Lewis compôs esse livro, na verdade, em forma de palestras, ali em 1940 até 1950, que foi quando a Segunda Grande Guerra estava tendo espaço no mundo, principalmente na Inglaterra. Isso daqui, para vocês observarem, é um escritório da BBC em Londres, que foi bombardeado durante lá, se não me engano, foi em 1942. Então, até o fato do Lewis ter se direcionado à rádio BBC na época para dar entrevista, para fazer as suas palestras, as suas comunicações, foi uma demonstração de grande coragem por parte dele. Ele se alistou na guerra, na Segunda Guerra, tá bom? Aí, curiosidade, ele também fez parte da Segunda Guerra, mas como oficial de vigilância antiaérea. E nessa função, ele atuou como palestrante da Força Aérea. O esquadrão dele, né, por assim dizer, a equipe que ele ficou responsável por animar da Força Aérea, participou de 13 missões e sofreu muitas baixas. Então, ele era necessário que ele tivesse uma pegada ali, tanto para animar o pessoal, quanto para colocá-los em linha, mesmo com tantas baixas que eles tinham sofrido. Vamos mais pra frente? Isso. Ele deu as palestras na BBC, nesse prédio grandão aqui que vocês estão vendo na imagem, e elas foram transmitidas exatamente pela rádio. E é uma transmissão atípica para a guerra. Se você pensar comigo, o que você espera de ouvir numa rádio durante a guerra? Informações da batalha, quantas baixas teve seu exército e o exército inimigo, no caso aqui o exército nazista e tudo mais. Só que o inglês, em torno de 42 a 44, algumas vezes ele ligava o seu rádio e ouvia uma voz ali um pouco rouca, do C.S. Lewis falando sobre o cristianismo e qual o impacto do cristianismo para as pessoas daquela época, naquela situação. Será que o cristianismo tinha poder para explicar aquele absurdo que estava acontecendo? Era uma dessas as tentativas de Lewis. E aqui Norris, no comentário do prefácio do CPS, do Cristianismo Puro e Simples, ela diz o seguinte: Lewis explica aos seus ouvintes que foi selecionado para o trabalho de descrever o cristianismo para uma nova geração, precisamente porque ele não era um especialista, mas um amador. Então, nessa situação, eles não procuraram um teólogo, por exemplo. Se você pensa em 44, até o próprio Dietrich Bonhoeffer estava vivo. Há poucos anos antes, você tinha o Karl Barth, e esses são teólogos de muito eco no mundo da teologia. Mas eles chamaram um professor de literatura que era muito carismático, que tinha muitas referências e que era um simples cristão. Nada melhor do que um simples cristão para explicar o cristianismo de forma simples. Vamos mais à frente? Muito bem. As palestras e suas implicações. Inicialmente, gente, dar essas palestras na Rádio BBC para Lewis ocasionou uma fama nacional. Ele ficou super reconhecido na Inglaterra e na Grã-Bretanha, mas também internacional. Ele foi conhecido nos Estados Unidos, em diversos outros países de fala inglesa, como uma das vozes mais reconhecidas do período de guerra. Além disso, os seus livros eles foram publicados, não inicialmente, os seus livros, como eu já disse,
As palestras dele foram publicadas inicialmente em 3 panfletos: The Case for Christianity, Christian Behavior e Beyond Personality, 1942, 43 e 44. A versão final, que essa daqui já é uma versão muito mais posterior, né, se não me engano é de 2017, esse meu livro aqui, mas a versão final foi publicada tudo juntinho, bonitinho, como a gente tem hoje, em 1952. Então ele não fez tudo já pensando em publicar um livro, não. Ele fez a primeira parte, olha, dá um livro, The Case for Christianity, em defesa do cristianismo. Fez o segundo, Christian Behavior, e o terceiro, Além da Personalidade. Indo mais à frente, O Mero Cristianismo. O nome do livro, eu já falei para vocês, né? O melhor remédio para não cometer erros teológicos é se basear numa percepção simples. Então, o Lewis, ele não queria, inclusive ele ressalta isso muitas vezes no livro, trabalhar questões profundas, embora ele trabalhe. Questões profundas de teologia, como predestinação, como a imortalidade da alma, como essas questões. Não, ele queria trabalhar um mero cristianismo para trazer as pessoas até a grande sala de estar do corredor, o grande hall do corredor das religiões cristãs. Então, exatamente, a História da Igreja de Richard Baxter, o livro História da Igreja de Richard Baxter e o problema do divisionismo. Ele não queria tratar com a questão de divisões de religião. Ele não gostava, na verdade, de concorrência de religiões e tudo mais. Ele queria que a religião cristã tivesse um centro, um núcleo duro, e as outras fossem apenas questões que não ressaltassem tanto o divisionismo. O próprio Baxter, ele vai defender esse conceito de mero cristianismo, de onde o Lewis vai se inspirar para colocar o nome no seu livro. Como resultado, o historiador queria ser um mero cristão. Sem se preocupar com questões profundas que geram divisões, ele queria ficar no puro cristianismo. Isso aí, e o Lewis vai comentar. O cristianismo puro e simples é, antes de tudo, um saguão, como eu tinha dito para vocês, de entrada, a partir do qual várias portas se abrem para diversos cômodos. Se eu puder conduzir alguém ao saguão, terei alcançado meu objetivo, mas é nos cômodos e não no saguão que há lareiras, cadeiras e refeições. O saguão é uma sala de espera, um lugar a partir do qual se pode experimentar várias portas, não um local para se morar. O pior dos cômodos, qualquer que seja, seria, a meu ver, preferível para esse fim. Então, a ideia é que você chegue ao cristianismo pelo cristianismo puro e simples, mas que a partir dele você escolha um dos cômodos, uma das religiões cristãs, porque só nelas você vai encontrar o prato cheio, no caso aqui, um cômodo com lareira, cadeiras e refeições. Então aqui você não vai encontrar nesse livro um direcionamento religioso para a igreja anglicana, por exemplo, que era a que Lewis frequentava. Não, você vai encontrar um mero cristianismo, um saguão de um hotel, para que então você se direcione aos cômodos. Mais à frente, Lewis e as Escrituras. E aqui, gente, esses pressupostos que eu vou falar agora, eu tirei desse livro aqui, que é um livro muito bom. É o Cambridge Companion, de C.S. Lewis, que tem aqui inúmeros autores, estudiosos, renomados, dentre os quais eu destaquei aqui o Kevin Van Hooser, que é um teólogo muito reconhecido hoje, tem livros muito bons. E nesse livro, o capítulo dele, vai se destacar para analisar Lewis e sua relação com as Escrituras. E ele inicia, como a gente já disse em aulas anteriores, ressaltando que para Lewis a Bíblia, o cristianismo, era o mito verdadeiro. Enquanto haveria no imaginário popular de outras religiões um mito que eles tentavam concretizar de certa maneira, o cristianismo era um mito que de fato tinha uma base, que de fato se justificava em ser. Dentre o qual os outros eram apenas representações, tentativas de se chegar às conclusões cristãs. Mais à frente, exatamente, ele analisou e se preocupou com a historicidade dos evangelhos, como a gente comentou na primeira aula, antes de se tornar cristão. Além disso, exatamente, Van Hooser, Lewis não vivia mergulhado em preocupações com suas credenciais evangélicas ou com a falta delas. Ele não era nenhum erudito dos textos bíblicos, nenhum teólogo profissional, mas um mero cristão
e um profundo conhecedor da literatura inglesa medieval e renascentista. Talvez seja por isso que ele tenha inaugurado esse novo estilo de escrever teologia, como a gente comentou também na primeira aula. Uma teologia indireta, que vai nos envolvendo com questões do cotidiano, com uma linguagem meio que literária, mas na verdade expondo questões teológicas muito profundas. Além disso, ele estava menos interessado em abordagens críticas das Escrituras, ou em doutrinas sobre elas, do que nas realidades sobre as quais elas nos falam. O Lewis, ele estava ali no tempo de emergência dos teólogos do método histórico crítico, mas ele não vai se envolver com essas questões, porque ele não estava preocupado com doutrinas distintivas, não estava preocupado com método histórico crítico. Ele queria saber qual era a mensagem do cristianismo e o que ela impactava na vida do ser humano comum. É isso que ele vai expor no Cristianismo Puro e Simples. Adiante, Lewis não tinha escrúpulos em chamar de mitos. E isso daqui, gente, é muito interessante. Como ele entendia os livros da Bíblia? Será que tinha alguma hierarquia? Por exemplo, Lutero, ele chamava a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Lewis, como é que ele via os livros da Bíblia? É aqui que a gente vai conhecer. Lewis não tinha escrúpulos em chamar de mitos tanto a queda de Adão quanto as histórias de Jó ou de Jonas. Opa, então será que ele achava que essas histórias não eram reais? Os mitos são, portanto, extraliterários, relatos ornamentados com cenas daquilo que pode ter sido fato histórico. Eles se dirigem basicamente à imaginação e não ao intelecto, e são intermediários da palavra para a nossa imaginação. Então, de acordo com Lewis, embora haja muitas controvérsias entre outros teólogos, a história da queda, a história de Jonas, não eram histórias fatuais, mas eram representações que comunicam a nossa imaginação, que comunicariam a nossa imaginação, um fato, no caso, a queda, e no caso, a fuga do profeta, até que ele retorne para a sua missão. Então aí ele vai deixar uma brecha de que ele via trechos da Bíblia como trechos alegóricos e tudo mais. Adiante, a concepção das Escrituras de Lewis é inseparável de sua concepção do mito. E aí você já vai entender a questão como o mito se realiza nas Escrituras para Lewis. Portanto, ele se diferenciava dos fundamentalistas que perdem o mito, sua imaginação, e dos críticos bíblicos modernos, que eliminam a transformação da história em fato. Então, ali, se a gente for examinar a história da teologia cristã, existia uma tensão muito grande entre ali teólogos como Karl Barth e teólogos como Albert Schweitzer. Uns com o método histórico-crítico debaixo do braço, muito fortemente, buscando ali estudar a Bíblia com a crítica das fontes, buscar estudar a Bíblia com a crítica das formas, com a crítica, enfim, diversos tipos de crítica, enquanto chegam outros teólogos buscando dizer, não, é isso daqui, e reduzem tudo à literalidade das Escrituras. O Lewis, ele não se encaixou em nenhum dos dois. Ele só queria saber do mero cristianismo que ele tanto defendia. Lewis situa-se na companhia de São Jerônimo, que observou que Moisés descreveu a criação do Gênesis à maneira de um poeta popular, e de Calvino, que questionava se a narrativa de Jó era história ou ficção. Percebam que, embora Lewis questione a fatualidade da ocorrência de certos relatos da Bíblia, ele não questiona a importância desses relatos para o cristão comum da atualidade ou da época dele. Ele não colocava em questão Gênesis para questionar, né? Não colocava em questão Gênesis ali para discutir se a queda foi real ou não. Ele acreditava que aquilo foi uma forma que Moisés, por exemplo, aqui, escolheu, no caso inspirado por Deus, Moisés escolheu para representar a realidade da queda ao ser humano ali da sua época, no caso, o israelita recém-saído do Êxodo. Adiante, exatamente. Alguns livros, como Esther, Ruth e Jonas, ele vai questionar a existência, no mesmo critério aqui, a existência desses autores, ou se seriam apenas livros para explicar alguma questão cultural ou algo do tipo, mais representações literárias do que representações
fatuais ou historiográficas. Isso aí. Entrando agora, em definitivo, no Cristianismo Puro e Simples, no livrinho. Se você for observar no índice, não sei se você está com ele aí em mãos, se não tiver, seria muito bom que tivesse. Você vai ver que ele se divide na introdução, no livro... Sim, mas essa introdução, só refletindo aqui, a gente vai trabalhar mais o prefácio do Luiz como introdução. E ele tem o livro 1, o livro 2, o livro 3 e o livro 4. A gente vai estar agora discutindo os pontos principais que Luiz explora em cada questão do seu livro, nesses capítulos. Isso aí. Ele vai destacar, gente, que o que é ser cristão está em risco. Por quê? A partir do momento em que eu começo a chamar os homens de gentleman, em inglês, por exemplo, excuse me, gentleman, gentleman seria o que fosse pra gente cavalheiro. Se eu começo a chamar todos de cavalheiro, o sentido de ser cavalheiro, o cavalheirismo, os modos de um cavalheiro, eles vão caindo em desuso. E por muito repetir a palavra e por muito aplicar, a palavra perde o sentido. Então, Luiz ele vai chamar a atenção de que ser cristão, dentro de um viés que todos são cristãos, ou que se pensa que todos são cristãos, ainda que não praticantes, essa palavra corre o risco de perder o significado. Porque, afinal de contas, o termo cristão ele foi aplicado para os discípulos em Antioquia. Então, ser cristão, e isso é um ponto muito interessante, ser cristão é ser necessariamente, Luiz vai discutir no seu prefácio, um discípulo de Cristo, um pequeno Cristo. Então, é alguém que se esforça, que tenta ser como Cristo foi, agir como Cristo agiu. Exatamente, bem-vindo à sala, né? Escolha um cômodo confortável e respeite seus vizinhos. Ele está dizendo, gente, venham entrando aqui no saguão do nosso hotel, escolha um cômodo confortável, escolha um cômodo que se alinhe com as suas perspectivas e tudo mais, dentro do núcleo duro do cristianismo, e respeite os seus vizinhos. Ele não gosta de pessoas que incomodam pessoas de outras religiões. No caso aqui, subdivisões do cristianismo. Ele vai começar discutindo isso. Se você é feliz e é um praticante, você de fato ama Cristo na sua religião, não perturbe o outro que também faz a mesma coisa na religião dele, porque ambos servem ao mesmo Cristo. Essa é a reflexão que ele vai trazer no prefácio. Além disso, livro 1, agora entrando na primeira parte do livro, lei natural ou lei universal. E aqui, gente, é muito interessante, porque o Luiz, ele vai começar o seu livro discutindo, fazendo uma pequena apologética do cristianismo. Imagine-se o leitor que está ouvindo as palestras dele ou lendo o livro dele como uma pessoa ateia, uma pessoa que tem convicções, um cético, um agnóstico, e vai começar a ouvir sobre o cristianismo, mas tem muitas questões ainda na cabeça. Ele vai começar tratando com esse tipo de pessoa. E olha o que ele vai dispor. Exatamente. Ele vai comentar de uma situação, logo no comecinho do livro, né? Todos já viram pessoas brigando. Dê-me um pedaço de sua laranja, eu te dei um pedaço da minha. Vamos lá, você prometeu. As pessoas dizem coisas assim todos os dias, tanto as bem-educadas como as mal-educadas, e tanto crianças como adultos. Agora, o que me interessa em comentários desse tipo é que a pessoa que os faz não está dizendo simplesmente que o comportamento do outro não lhe esteja agradando. Ela está apelando para um tipo de padrão de comportamento que espera que o outro conheça. Quando há uma disputa de justiça, como a questão aqui do pedaço de laranja, um ser humano não vai discordar do outro na regra em si, mas na aplicação da regra. Quando alguém fala que não, isso é muito injusto, isso não implica um questionamento da justiça em si, mas da aplicação da justiça. Com esse exemplo, o Luiz ele vai mostrar que todos os seres humanos eles têm em si um conceito de moral, um conceito de lei natural que todos seguem. Isso aqui é apenas o primeiro exemplo, ele vai aprofundar para a gente entender melhor esse conceito aí. Tudo nos leva a crer que ambas as partes tinham algum tipo de lei ou regras de justiça, comportamento digno ou moral, ou coisa do tipo, sobre o qual eles realmente concordam. E eles concordaram. Se o não tivessem feito, poderiam até mesmo lutar como animais, mas não conseguiriam brigar no sentido humano da palavra.
O intuito da briga é mostrar que o outro está errado. Você só pode provar que alguém está errado se houver um padrão para que essa pessoa veja o seu erro. Não tem como eu mostrar para alguém que ela está errada sem que haja uma regra. Senão, as pessoas brigariam como animais, onde não, numa situação em que não há regras, numa situação em que não há padrão. Um exemplo disso que a gente poderia dar para a gente ilustrar é quando um gato mata um pássaro para alimentar seus filhotes. É assassinato? Ele está errado? Não, porque na regra dos animais não há lei moral, não há lei nem há rei. Então, eles seguem os seus instintos plenamente. Não dá para a gente condenar um animal como ruim ou bom. Mas quando a gente trata de seres humanos, nós disputamos pela regra. Nós não queremos mostrar que a regra é errada ou inexiste. A gente quer mostrar que aquela pessoa não está agindo de acordo com essa regra que todos nós aceitamos viver. Vamos mais à frente? Exatamente, imperativos morais universais. Essa lei foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisavam ser ensinados por outros. Aqui você vai estar lembrado da última aula aí, questão do imperativo categórico do Kant, a questão ali de Nietzsche, seus questionamentos da moral. O Luiz estava trabalhando para contrapor essas pressuposições. É claro que eles não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse. Ou seja, aí ele já vai rebater alguns pressupostos dos amoralistas ou dos imoralistas que alegam que não há moral ou que a moral é uma construção social. Ele vai dizer, gente, o fato de existir pessoas que compartilham o mesmo código de moral e se julguem mutuamente a partir dele, não significa que não haja pessoas fora desse código que agem de acordo com suas próprias leis. Então, como seria assim, afinal de contas? É claro que eles não estavam dizendo que não seria possível encontrar um indivíduo estranho por aí que não a conhecesse. Da mesma forma que você é capaz de encontrar pessoas que sejam daltônicas ou que não levam jeito para a música. Entretanto, tomando a raça como um todo, eles achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvio para todo mundo. O Lewis ele vai pressupor aqui que os seres humanos eles nascem com um código de moral inato. E aí entraria, só abrindo parênteses kantiano, entraria no conhecimento a priori. Mas não seria o imperativo categórico de Kant, porque esse conhecimento a priori não seria advindo do conhecimento racional. Não seria advindo da razão. O Lewis vai conectar isso daí a outra fonte que a gente vai ver nos slides posteriores. Mas todos os seres humanos nasceriam com esse senso de moralidade, com esse senso de certo e errado, não impedindo isso, contudo, que alguns seres humanos interpretassem essa regra de forma errada. E aí ele vai paralelizar com os daltônicos, que não veem certas cores, com aqueles que não têm sensibilidade musical, enquanto a grande maioria tem. Ele vai dizer, existem pessoas que têm a sua moral quebrada, mas isso não significa que não existe uma moral. Isso, exatamente. Aqui, ó, olha que interessante. Ideias que quase todos discordam. Por exemplo, o nazismo. Quase todo mundo discorda que o nazismo, aliás, concorda que o nazismo é algo errado. Embora exista pessoas e tenham existido pessoas que foram nazistas. Mas todo o resto do mundo olhava para eles e os condenava. Estupro. Um estupro de um incapaz. No reino animal isso acontece naturalmente. Mas na nossa sociedade isso é um absurdo. Ah, mas existem umas poucas pessoas ali, uma civilização que pratica isso. Pratica isso sendo condenado por todo o resto da humanidade. Traição, infidelidade, mentiras e tudo mais são coisas que são internalizadamente erradas no ser humano. Se alguém se desse ao tipo de trabalho de comparar o ensinamento moral dos antigos egípcios, dos babilônios, dos hindus, dos chineses, dos gregos e dos romanos, ficaria de fato impressionado com a semelhança que tem entre si. O Lewis vai mostrar que, embora civilizações muito diferentes tenham elaborado seus códigos de ética, seus códigos de moral,
eles coincidem de uma forma muito interessante, o que converge para que seja algo natural do ser humano. E aqui, essa pesquisa, o próprio Lewis fez no Abolição do Homem, que vai ser um livro que a gente vai estudar ainda no futuro. Mais à frente, isso aí. Objeções. Ele não vai expor a sua hipótese sem contrapor algumas objeções que já vão surgindo naturalmente. A lei moral nos diz qual é o tom que devemos tocar, ao passo que os nossos instintos não passam de teclas. Ele vai contrapor, por exemplo, o Nietzsche, indiretamente. Ele nem cita Nietzsche, tá? Não aqui, mas na Abolição do Homem ele deixa isso mais claro. Mas ele vai propor. Gente, os instintos, eles não podem ser a nossa regra. Por quê? Quando a gente tem um instinto duplo, qual instinto a gente segue? Quando a gente tem o instinto de correr, mas tem o instinto de salvar. Qual é a regra que decide qual instinto deve ser seguido? Essa regra, ela precisa ser bem estabelecida. Então, há a necessidade de uma moral fixa e estabelecida para que guie os instintos do ser humano. E não caiamos no absurdo. Exatamente. Contra a convenção social, mas a moral é apenas uma convenção social. Ele vai propor o seguinte, vamos colocá-lo nos seguintes termos. Se suas ideias morais podem ser mais verdadeiras e aquelas dos nazistas menos, deve haver alguma moralidade real, de acordo com a qual sejam verdadeiras. Então, se a moral ocidental atual de liberdade, se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade são mais verdade, ou são melhores que os ideais nazistas, a gente não pode usar a regra de convenção social, porque a gente teria que respeitá-los como iguais. No entanto, para desnivelá-los, a gente deveria defender uma moralidade real, sobre a qual se embasa conceitos de moralidade melhores e se desembasa os menores, ou se descarta os menores. Mais à frente, isso aí. A lei, portanto, a existência da lei aponta para a existência de um legislador. E aqui ele larga a mão do Kant e vai propor que o fato de que exista uma lei bem delimitada apronta para um legislador. E aí vamos lá. E não a razão como legisladora. Teremos de começar a admitir que exista mais de um tipo de realidade. Que nesse caso particular, haja muito além dos fatos comuns do comportamento humano. E ainda assim, definitivamente bem real, uma lei que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. O Lewis ele vai partir aí de uma perspectiva mais empirista. Ele vai dizer, se todos os seres humanos têm essa lei, se todas as sociedades têm essa base de lei moral, mas nenhuma delas construiu, mas que eles se sentem pressionados por ela, é algo que antevém ao ser humano, algo que transcende o ser humano, então é importante refletir sobre a possibilidade de um ser transcendental que tenha elaborado isso e internalizado no ser humano, tendo em vista que isso existe e nos pressiona. Deve ter a expectativa, por exemplo, de que a pedra seja obrigada a obedecer à lei da gravidade. Devo ter a expectativa de supor que haja um remetente em ambos os casos, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Então, assim como a pedra ela precisa obedecer à lei da gravidade, e eu preciso obedecer a uma lei moral, é interessante que examinemos, e aí percebe ainda a pegada apologética dele, é interessante que examinemos a possibilidade de um gerador, de um criador, de um legislador dessa lei que age nos seres humanos, mas que o transcende. Além disso, temos duas pequenas pistas sobre esse alguém, e aí vamos começar a delimitar o espaço. O universo que ele criou é uma delas. Se essa fosse a nossa única pista, então deveríamos concluir que ele é o grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito. Isso aqui é a questão da revelação natural que ele vai tratar. A outra pista é a lei moral, que ele pôs nas nossas mentes. E essa é uma prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna. O fato de termos evidência de um criador pela natureza mostra que o criador é um artista, pois temos cores, temos sabores, temos temperaturas, temos sentimentos, mas o fato de que temos uma lei, o fato de que temos uma moral, o argumento da moral,
o argumento da lei moral para a existência de Deus, nos mostra que esse Deus possui regras, esse ser transcendental, esse legislador soberano, ele possui um código de regras que ele, portanto, segue e nos imprime para que também sigamos. Isso mostra sobre o caráter dele. Mais à frente, se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Pensa comigo, se nos esforçamos diariamente para fazer o que é certo, para seguir essa nossa concepção de moral, se o universo não for governado por uma bondade absoluta, todos os nossos esforços para obedecer esse ideal moral são vãos a longo prazo. Mas se for uma bondade absoluta, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. Ele vai chegar aqui em um ponto muito interessante para introduzir a concepção de pecado. Se o legislador absoluto, o legislador soberano, ele não é bom, então a gente não tem esperança a longo prazo de fazer coisas boas. Mas se ele for bom, por quebrarmos diariamente a lei da nossa consciência, nós nos tornamos inimigos de quem é bom. Como nós sabemos recorrentemente, quem quebra uma lei, de acordo com a moral natural, deve ser culpado. Então, a partir do momento que eu, como uma pessoa pressionada por essa lei moral, desobedeço a minha consciência, eu sou culpado perante esse legislador soberano. E assim, mais uma vez, nosso castigo é irremediável. Estamos perdidos com ele ou sem ele. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. A coisa de que mais necessitamos é aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Se é Deus que nos deu essa lei interna, nós desobedecemos essa lei interna, nós estamos sob o castigo justo do Deus que é todo bom. E aí ele vai destrinchando aí mais as questões. Esse é o livro 1, você pode perceber que ele parte do zero para a percepção de moral, para uma elaboração da moral, para o questionamento do criador dessa moral, para a nossa noção já de pecaminosidade e de dívida para com esse criador da moral, que ele vai chamar de Deus, mas não ainda dentro do conceito de monoteísmo que a gente vai trabalhar no livro 2. Quem é o legislador? Se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? O problema do mal, ele vai tratar no livro 2. De onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando eu chamei de injusto? Ou seja, o Lewis ele vai utilizar aqui recursos da maiêutica socrática para questionar o argumento do mal. Muitas pessoas dizem, por exemplo, o trilema de Epicuro, se Deus é todo poderoso e é todo bom, o mal não deveria existir. O Lewis vai responder a isso com outra pergunta. Ele vai dizer, tá bom, então qual é o seu pressuposto de mal? Por quê? Para eu observar que uma linha, está torta, eu preciso ter um parâmetro do que é o correto. Eu preciso, para observar que o universo desandou, eu preciso pressupor corretamente, absolutamente, como seria o universo se ele estivesse andando em perfeita ordem. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Com o modelo do Deus justo que criou esse universo. Essa é a proposta de Lewis. Mais à frente, ele vai apontar que, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Então, para que a realidade faça sentido, para que a moral faça sentido e a sociedade continue organizada, é necessário que Deus exista e imprima em nós, imprima nas pessoas, o seu conceito de lei. Mais à frente, isso aí. Sobre o ateísmo, ele vai comentar, isso aqui eu achei muito interessante. O ateísmo se revela de uma forma muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido.
Semelhantemente, se não houvesse luz no universo e assim nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. Muitos apologetas se embasaram nesses dois argumentos de luz para descrever seus argumentos para a existência de Deus. O John Lennox, por exemplo, em seu livro Por que a Ciência Não Explica Tudo, ele vai comentar que o fato de crermos numa razão e buscarmos estabelecer pressupostos a partir dessa razão, mostra que nós precisamos de uma base absoluta para essa razão. Logo, precisamos de um ser supremo racional que nos concedeu essa razão. Ou seja, quando partimos de pressupostos naturalistas, da evolução das espécies e tudo mais, como saber que aquilo que temos por razão é de fato uma razão confiável? Ou melhor, como saber que o universo, aliás, se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. A falta de sentido seria natural para a gente. Aqui ele está resgatando também um conceito, o argumento ontológico para a existência de Deus do René Descartes. O Descartes dizia, se eu sinto... mas eu vou falar disso mais na frente, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Se eu sinto a necessidade de um ser transcendente, toda necessidade que eu tenho, ela é saciável. Então, por que a necessidade do transcendente, do transcendentalismo, também não seria? Então, essa ausência seria uma evidência da essência de Deus. Caso não, não haveríamos de nos questionar sobre isso. Exatamente, gente. E tudo isso, o Lewis, ele vai colocar para ser a base, dentro da sua dissertação do cristianismo puro e simples, para ser a base para ele apresentar o cristianismo. É interessante perceber que, como cético, como já tendo sido ateu, como já tendo feito todos esses questionamentos, o Lewis, ele vai chegar com todas as armas na manga para combater, se você lembra bem da nossa primeira aula, ele vai dizer que tudo que ele veio acreditar com muito questionamento, para que ele acreditasse e pudesse defender. Então, esses pressupostos que a gente está pegando aqui, vai ser muito interessante também para a gente observar como eles se realizam na literatura louisiana. Quando a gente for estar vendo as Crônicas de Nárnia, Além do Planeta Silencioso, todos esses argumentos vão estar, de alguma forma, implícitos na poesia, na ficção louisiana, melhor dizendo. Ou seja, o que ele trabalha na não ficção é também trabalhado na ficção dele. Por isso que é muito interessante a gente observar isso daí. Finalmente, então, chegamos ao cristianismo. Não água com açúcar. Por quê? Ele vai questionar que quando as pessoas vão falar do cristianismo, eles não falam do cristianismo de verdade. Eles falam do cristianismo água com açúcar, que é aquele que é fácil de ser feito de espantalho. Espantalho aqui eu me refiro no fator retórico. Eu faço um argumento de alguém de espantalho para poder desfazer dessa pessoa, reduzindo o argumento ao absurdo, ou tornando esse argumento algo que ele não é. O Lewis, ele vai propor que quando se trate de cristianismo, pro bem ou pro mal, que se fale do verdadeiro cristianismo, que você busque bases, busque autoridade do assunto para falar sobre ele. Então, ele vai estar explicando o seguinte: eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. E aqui é muito interessante, porque ele vai dizer, todas as religiões do mundo, você tem que pagar algo em troca para você obter alguma coisa da divindade. No cristianismo, não. É uma religião completamente inédita. E ela é inimaginável. Ela é, de fato, algo que o homem não poderia criar. E ele vai seguir aí, por exemplo, isso, exatamente. Ainda na questão do mal, né? Deus cria o mal. Como é que a gente poderia coadunar a existência de um Deus todo bom e todo poderoso com o problema do mal? Como é que o mal surge? O mal deriva de Deus? Ele vai trabalhar aqui a questão do dualismo. Lembra do yin yang, aquele símbolo chinês que é cortado de um lado preto com um pontinho branco e do lado um branco com um pontinho preto? Será que essa visão dualista é factual? Ele vai estar tratando disso nesse momento. Mas prazer, dinheiro, poder e segurança são a essência coisas boas. A maldade consiste em persegui-las usando o método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. A bondade é o que é, por assim dizer. A maldade não passa de bondade corrompida.
O Luiz ele vai propor, Deus ele é bom. O caráter de Deus é um caráter puro e santo, assim como o ressaltado na sua lei. E muitas coisas boas advêm desse caráter. Mas quando você busca uma coisa boa de forma errada ou desprezando outros fatores bons, outros fatores positivos, surge o que ele vai chamar do mal. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade próprias. Mas existência, inteligência e vontade são em si boas. Portanto, ele tem de recebê-las do poder do bem. O Luiz, como vocês sabem muito bem, por exemplo, ele tem um livro chamado Carta de um Diabo, Seu Aprendiz. Ele acreditava não só na existência de Deus, mas na existência do mal, na existência de um ser, no diabo mesmo. Então, ele vai dizer que o diabo, ele não foi criado como diabo. Deus não criou um ser maléfico, maligno, mas criou um ser bom, que fez escolhas erradas dentro da sua bondade, do seu livre-arbítrio, e se tornou, portanto, mal. Mais à frente, exatamente agora tratando do trilema, ele vai especificar, vai fechar ainda mais o círculo do cristianismo para Jesus Cristo. Como a gente entende o caráter de Deus, desse legislador supremo, em Jesus Cristo. Ele vai dizer que Jesus falava palavras chocantes, era um grande orador, perdoava pecados e era Deus ou um insensato. Não tem como você imaginar alguém que tem uma retórica muito bonita, muito envolvente e que fala coisas morais que todos concordam, que traz alento para as pessoas e que ao mesmo tempo diz ser Deus. Não dá pra gente coadunar essas coisas, não dá para equilibrar essas coisas. Ou essa pessoa é Deus de fato ou um insensato. Então, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Ele vai dizer que essa não é uma reação. Pensar que Jesus é um imbecil ou um idiota ou um insensato não é o que advém à mente daqueles que leem os evangelhos, nem mesmo os inimigos, nem aqueles que não têm preconceitos. Quando se vai à leitura dos evangelhos, percebe-se algo diferenciado em Jesus Cristo. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, como muitos conceituam, ao pé de Confúcio, entre tantos outros. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de que alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou seria o diabo em pessoa, um grande mentiroso. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco, ou algo pior. E esse aqui é o grande e famoso trilema de Luiz. Ou Jesus era um lunático, ou um mentiroso, ou de fato ele era Deus. Se você acha que ele é um lunático, então desconsidere tudo que ele falou como loucura. Se você acha que ele é um mentiroso, desconsidere tudo que ele falou como mentira. Mas, se você considera atribui valor a algo que ele disse como verdadeiro, empírico e fatual, possivelmente ele seja Deus. O Luiz ele vai pressupondo e vai colocando de uma forma muito natural os pressupostos do cristianismo. Vamos mais à frente? O Evangelho, então. A incapacidade humana, tá lembrado do problema que a gente terminou o primeiro livro, né? Perdão, primeiro? Isso, eu acho que foi o primeiro. O primeiro livro termina, se existe um Deus todo bom e colocou em nós uma lei que é toda boa e nós quebramos essa lei, nós estamos condenados perante a face desse Deus. A incapacidade, então, chegou o Evangelho. A incapacidade humana de atingir o conhecimento do divino e a aceitação da mensagem de Cristo. Nós não podemos, Luiz vai explicando, né? Não podemos compreender completamente o transcendental, tendo em vista que não somos transcendentes. Então temos que nos resumir a nossa insignificância e ficar com aquilo que é revelado na natureza, nas escrituras e na moral. Isso aí, e aceitar, portanto, a mensagem de Cristo. O homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas. O Luiz ele vai propor que quando não se aceita Cristo, o ser humano ele está em estado não só de erro, mas de rebelião contra Deus. Rebelião contra esse ser transcendente, criador da moral. Um ser mau não pode arrepender-se, portanto. Enquanto maus
de pura natureza, não há, entendendo arrependimento como algo bom, né, um reconhecimento positivo e pleno, não há como ser que é mal arrepender-se por si só, porque isso pressuporia alguma bondade. Então, ele vai propor aqui na página 92, se você quiser conferir, muito legal a pressuposição dele, porque contrapõe os teólogos calvinistas da época, a graça preveniente. Ele vai dizer que Deus ele vai colocando graça para o ser humano, que é completamente mau, para que ele possa se arrepender e se voltar a ele, através da própria graça dele. A fórmula da salvação, portanto, suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar à sua vontade, sofrer e morrer, porque seria um ser humano, e poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. O Lewis, ele vai colocar a grande fórmula do Evangelho. É necessário que esse Deus criador da moral se transforme num ser humano, mas que não seja contaminado pelo pecado do ser humano, mas que ele possa sofrer como o ser humano sofreria, para que aquele ser humano impenitente e rebelde, que quebra diariamente a lei moral, pudesse ter acesso à salvação que o cristianismo expõe através de Jesus Cristo. Mais à frente, exatamente, surgimento de novos seres humanos, então. Os cristãos que buscam ser a imagem e semelhança de Deus. A salvação daria início a uma nova raça humana, não mais a raça humana caída que vive após os desejos da sua própria carne, mas seres humanos que buscam ser a imagem e semelhança de Deus. O que é isso? Ele vai discutir no livro 3, que a gente vai examinar agora. O Lewis, então, ele vai abordar questões da conduta cristã. O que é ser participante, o que significa ter aceitado a Cristo e ser participante dessa nova raça de seres humanos, esses cristãos. E aí você percebe a significância que ele vai atribuir ao termo que é carregado no título do livro. Então, questões de conduta cristã. Ele vai dividir a moral em 3 partes. Ele vai colocar que a moral ela é essencial para lidar com o outro, consigo mesmo e com Deus. A lei explícita na Bíblia, como a regra de ouro, né? Acho que eu vou falar mais à frente sobre isso. A lei escrita na Bíblia como a regra de ouro, os 10 mandamentos e tudo mais, as leis que vêm além da lei moral natural, ela vem para não limitar a felicidade do ser humano. Mas o Lewis vai explicar que ela vem para ajudar o ser humano a entender melhor a vida, como um manual de instruções, exatamente. Não são regras inatas, mas um manual de instruções para como lidar melhor com certos fatores, certos objetos, no caso aqui, pessoas, com o outro, com o meu próximo, comigo mesmo e a relação com Deus. Moralidade social, então, como esses preceitos de moral atinge o nosso convívio social, através da regra de ouro, que diferente, isso aqui é muito interessante, diferente da perspectiva confuciana da regra de ouro, em que pressupõe uma ação passiva, não faça aos outros aquilo que você não quer que ele faça a você, o cristianismo ele vai trazer algo prático, algo fatual. Faça aos outros aquilo que você quer que ele faça a você. E quando Jesus falou sobre isso, ele não estava colocando nada novo na cabeça dos israelitas, mas apenas relembrando questões, dos israelitas e dos judeus ali na época dele, mas apenas relembrando questões que já haviam sido trabalhadas no Pentateuco, ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso aí. Será que a caridade seria um luxo ou será que seria um medo? Praticar amor ou reter o amor seria um luxo ou será que a gente tem medo de fazer isso? E aí ele vai falar da grande questão do seu livro. Ele vai colocar muitos adendos e muitos panos quentes para trabalhar de uma questão tão polêmica já na época dele, ali a década de 40, 1940, que é a castidade. Ele vai ter uma citação que é espetacular, que é o espetáculo do desnudamento de um prato de bacon. Ele vai comentar que, imagine que você chegasse numa cidade e houvesse nessa cidade um espetáculo de um striptease e que, em vez de uma mulher, houvesse ali um prato de comida que fosse
sendo revelado aos poucos o que há nele e tudo mais. Você pressuporia, ele vai fazer essa analogia, você pressuporia que essa é uma sociedade que está em situação de miséria. É uma sociedade que está passando muita fome, ao ponto de se encantar tanto com algo que é comum. Então, ele vai comentar que a castidade, ela está em decadência porque ela é alimentada por mentiras insatisfatórias. A mentira que há sobre o sexo, sobre a relação e a realização sexual, elas são questões que fazem dos seres humanos insatisfeitos naturalmente. Por isso que o espetáculo de um desnudamento, que é algo natural no casamento, se torna algo tão insatisfatório, a ponto do ser humano desejar que ele seja repetido tantas vezes assim. O cristianismo, no entanto, aliás, o cristianismo, diferente de muitas outras, o Luiz vai explicar, é uma religião do corpo. O cristianismo, diferente do dualismo platônico, diferente do hinduísmo e de outras religiões que se preocupam com a alma e não tanto com o corpo, o cristianismo ele regra sobre o corpo. Em 1 Coríntios 6, Paulo vai estar tratando sobre isso. Mas não aprova tudo. O cristianismo ele vai dizer, Deus está interessado no seu corpo, mas ao mesmo tempo tem limites para aquilo que você pode fazer dentro da sua sexualidade. E o casamento, então, entendido o casamento como o modelo de moralidade sexual cristã, o casamento é o sistema único de ser. A única forma de você ser trabalhando moralidade sexual, exercendo sua sexualidade, seria dentro do casamento, que envolve prazer e compromisso. O Luiz vai explicar que o prazer ele não pode estar separado do compromisso, porque isso traria um descrédito à relação com outra pessoa. Porque o prazer ele é ainda mais prazeroso quando há o compromisso, é isso que o Luiz vai pressupor. E fora disso, a paixão, sim, na verdade não fora disso, mas a paixão é algo fugaz, ainda dentro da questão das mentiras insatisfatórias. A paixão, o mito do romance eterno, o romance ali de Romeu e Julieta, que muitas pessoas vão pensar que vão casar e vão permanecer tão apaixonadas pela outra por toda a vida como era no começo da sua relação, o Luiz vai comentar que isso daí é uma percepção fugaz da paixão, porque a paixão ela não é eterna. A paixão, ela é como se fosse a ignição do relacionamento. E a partir de então, ele deve ser mantido pelo amor. E é um amor que deve ser reforçado pela graça. É um amor da graça, eu botei em letra maiúscula porque o Luiz vai comentar que é a graça de Deus. E assim como Deus perdoa, pessoas em relacionamento de casamento também devem perdoar. Enfim, questões por aí. E a paixão como ponto de ignição, mas o amor que é o ponto mantenedor. E um amor que perdoa, que suporta, o amor da caridade. Pode avançar. Conduta cristã, outro ponto da conduta, o perdão. Amar a mim mesmo, isso. E é muito interessante quando ele vai falar de perdão, gente. É um dos pontos mais polêmicos também, mas o próximo ponto, a questão do orgulho, ele vai aprofundar ainda mais. Mas quando ele vai falar de perdão, ele vai dizer que a gente deve amar ao outro, parafraseando Jesus, como nós amamos a nós mesmos. E como é que nós amamos a nós mesmos? Nos amamos sem concordar com tudo que fazemos. Tem coisas, o Luiz vai comentar, que fazemos, mas a gente não gosta daquilo que a gente faz. Mas como ainda assim a gente se ama. É porque quando a gente se ama, a gente nos ama, a despeito das coisas ruins. E amar aos outros, amar ao próximo, deve ser praticado de forma semelhante. É esse o pressuposto de Jesus. Em situação de guerra, e aí é uma questão muito polêmica, eu botei até as páginas aqui, caso você queira consultar com mais profundidade, a gente não dá para aprofundar muitos pontos do que ele está tratando no livro. Ele vai comentar, e na situação de guerra, será que amar é não punir? Será que o cristão deve ir para a guerra? E aqui o que eu posso adiantar para vocês, sem me aprofundar tanto, é que o Luiz não é pacifista. Ele não vai defender que a posição do cristão na guerra deve ser de uma passividade. Não deve ser um pacifismo. O pacifismo é autodestruidor. Se alguém que defende uma percepção pacifista de Deus, por exemplo, entra em guerra com outra sociedade, ela vai ser consumida e a sociedade vai prevalecer. Então ele vai comentar que amar é punir também. Exatamente, vamos seguir. E o grande pecado, o orgulho ou presunção,
E aí ele vai comentar que esse pecado, diferentemente do que a sociedade pressupõe, é aquele que está no topo dos pecados. Muitas pessoas pressupõem que pecados sexuais sejam os piores, pecados de perdão sejam os piores, mas ele vai comentar que o orgulho é o grande mal, o grande pecado. Por quê? É o pecado de Lúcifer e o pecado de Eva. E é o pecado que se opõe à maior das virtudes cristãs, que é a humildade. E aí ele vai comentar, né? Se você quer fazer um teste para você saber se você é humilde ou se você é orgulhoso, o teste é esse. Quanto eu detesto, quanto outras pessoas me inferiorizam, ou se recusam a me dar atenção, ou dão um palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. Quanto eu detesto isso? Será que você detesta quando as pessoas fazem isso com você? Se você detesta isso, você é uma pessoa orgulhosa. Então, você está dentro aqui do enquadro do grande mal. Pode avançar. E a caridade, né? A questão do amor puro e simples, não é um sentimento, mas uma ação que requer que você haja. Amar não é um sentimento, amar, de acordo com os pressupostos cristãos explicados por Luiz, consiste em ação. A esperança, devemos viver então voltados com os olhos para o alto, para toda necessidade, a saciedade. Então, o Luiz vai comentar, né? Eu disse para vocês que eu ia voltar nesse argumento. O Luiz vai comentar que temos sede, existe a água. Temos fome, existe a comida. Temos vontade de não ter dor, existe um local em que não haverá dor. Temos um anseio por eternidade, temos anseio por transcendentalidade e existe Deus. Então devemos viver cativando, esperando e vivendo, olhando para o futuro, olhando para o alto, firmes na esperança. E a fé é o último, se eu não me engano, desse livro, que é a mudança de confiança e uma condição filial. A fé, de acordo com Luiz, é uma situação em que você deixa de confiar em si mesmo para confiar em alguém. Você se tira do controle da vida e coloca um ser, no caso aqui Deus, no controle da sua vida, aceitando assim a sua condição filial e crendo que Ele sabe mais do que você e que Ele vai te levar e te guiar melhor do que você mesmo te guiaria. Isso aí. Por fim, o último livro, livro 4, Além da Personalidade, ele vai estar tratando de questões, como eu disse para vocês, um pouquinho mais teológicas aqui. Ele vai explicar a questão da Trindade, Cristo como Filho de Deus. Deus está preso ao tempo, e aqui ele vai entrar na questão de temporalidade, já mais filosófica. Deus está acima, portanto, é a conclusão dele, do tempo e do espaço, para que Deus não seja ele usa esse recurso aqui para escapar da predestinação calvinista. Ele vai dizer que Deus está acima do tempo e do espaço, mas ele ressalta que tal pressuposição não é bíblica, mas filosófica. Ele vai falar do tratado do bom contágio, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Cristo veio a esse mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui. Esse é o bom contágio que Cristo veio fazer. Cristo veio nos ensinar como ser humanos. E a partir desse contágio, nós vamos exercitar a humanidade para com outras pessoas, que vão conhecer o modelo e assim sair contagiando mais e mais. Exatamente. Como os soldadinhos de chumbo, ele vai fazer um paralelo muito interessante, que o sonho do soldadinho de chumbo era se tornar um homem de verdade. E esse homem de verdade é Cristo. O sonho de todos os seres humanos é se tornar mais semelhante, se parecer mais a Cristo. Ele salvou a todos os de chumbo que precisam apenas deixar de resistir à graça. Exatamente, ele vai se opor também à graça irresistível, que também é outro pressuposto calvinista. Isso aí. Então, a graça, ela está, aliás, ele deriva também, ele se desvia também do universalismo do Karl Barth. Ele não vai dizer que todos estão salvos. Ele vai dizer que a salvação está para todos que devem deixar de resistir à graça divina. Além disso, exatamente aí, já caminhando para o final do livro, o fazer de conta, que é uma das grandes marcas de originalidade e literariedade do Luiz nas suas explicações da teologia. Olha que interessante. Ele vai dizer que fazer de conta
é perceber a própria pecaminosidade, a medida da perfeição do seu modelo. Então, quando se olha para Cristo, se vê o perfeito e eu vejo que eu não sou perfeito. No entanto, ser um filho perfeito, mesmo sem ser perfeitamente. Então, o cristão, ele vive, de acordo com o que Luiz está explicando, como se fosse um faz de conta. Sabendo que ele não é perfeito, ele se esforça ao máximo para ser perfeito, vivendo como um filho perfeito. Por quê? A perfeição não advém do próprio ser humano, mas da justiça imputada que Cristo coloca no ser humano. E isso vai ocorrendo no amadurecimento diário e constante do cristão. E o cristianismo, portanto, seria fácil ou difícil? O Luiz vai comentar que esse é um dos grandes desafios do ser humano, porque nós somos naturalmente egoístas, mas o cristianismo ele vai pressupor um ego transformado. Lembra da fé? É quando você se sai do controle e coloca Cristo no controle. É isso daí, eu acho que é exatamente. Então, gente, essa aula, se eu não me engano, ela ficou um pouquinho mais longa do que as nossas comuns. Nós estudamos aprofundadamente o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Nas próximas aulas a gente vai estar estudando outros livros também. Então, fica atento, se você está no grupo, no nosso grupo oficial de estudos, vou estar disponibilizando agora o link para a gente discutir mais cara a cara, pressuposições do Lewis, o que você concorda, o que você não concorda. Então, fica ligado com a gente e até mais.